Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar do Me Chame Pelo Seu Nome, do André Assman. Então, né, esse livro aqui era para ser lido no mês de junho do ano passado, né, no desafio 12 livros para ler em 2025, que eu falei que seria uma soft version, né, uma versão mais fácil, mas acabou ficando uma versão difícil, né, porque eu nem consegui cumprir nenhum dos prazos, mas eu vou ler todos os livros que eu me propus a ler nesse desafio, né, porque são livros que eu tenho realmente interesse de ler e só vou lançar novos desafios assim pessoais para mim depois que eu cumprir esse. Então assim, né, eu coloquei esse livro para o mês de junho porque primeiro era uma história LGBT, né? Então eu quis alocar no mês da parada gay aqui em São Paulo e também no mês do orgulho. Mas também por eu achar que a leitura desse livro seria fácil, né? Porque eu ia vir de livros mais densos em março, né, Anos de Chumbo, em abril, Império da Dor, e em maio eu tinha colocado Úrsula, né, que é um clássico que eu não sabia muito bem o conteúdo. Então era uma incógnita, né? Clássicos no geral são uma incógnita, assim, se a leitura vai ser fluida ou não. Você só sabe pegando para ler de fato, né? E no final, Úrsula acabou sendo uma leitura bem fluida e bem até interessante. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acabei empacando na leitura desse livro, né? Porque eu achei boa parte do livro, né, até a metade, na verdade, né, tedioso e arrastado, né? O livro forçado, né? Mas depois da metade do final do livro, né, o livro melhora, né, pelo menos melhorou para mim e achei o encerramento até muito interessante. Mas vamos falando da história do livro, finalmente, vamos acompanhar a história de Hélio, né? O livro é do ponto de vista dele, então só vamos ter acesso às suas memórias. E falo memórias porque o livro é escrito como uma narração de uma pessoa que está relembrando o passado, né? Então a gente está lendo as memórias do Hélio em relação aos acontecimentos e as sensações que ele sentiu na época. O que deixa a história com uma boa verossimilhança, porque durante a história a gente vai ter várias referências que ele coloca, né, que o narrador coloca para descrever os sentimentos e sensações que ele sente, né, ou sentiu na época dos acontecimentos. Sendo uma pessoa mais velha relembrando o passado, então deixa mais palatável, mais até real, essa complexidade de referências que ele coloca durante a história para explicar os seus sentimentos. A história começa com a chegada de Oliver na casa do pai do Hélio, né, para fazer tipo um estágio de verão, né? Tenho que admitir que essa parte me deixou um pouco confuso, mas basicamente o pai do Hélio é um professor universitário e todo verão hospeda um intercambista para ajudar a organizar a papelada. Com isso, o intercambista mora com eles, recebe as refeições do dia e tem a oportunidade de conhecer um novo país, né? No caso, a história se passa na Itália, e até ajudar na elaboração do seu próprio trabalho de graduação, seu trabalho de pesquisa e etc. Então, desde o primeiro momento, já vamos acompanhar o Hélio já apaixonado pelo Oliver, né? Ele já começa o livro afim dele, já com desejo nele, basicamente desde a primeira página. E nesse começo, né, nessa primeira parte, a gente vai acompanhar esse vai e vem do sofrimento do Hélio em relação nesse vai e não vai com o Oliver, porque ele quer saber se é correspondido, aí tenta ler os sinais que o Oliver dá, que a cada dia ele está com humor diferente, ele tenta interpretar todas as atitudes do Oliver e por aí vai. Então, basicamente, a gente vai acompanhar esse aflorar de desejo do Ellie em relação ao Oliver, né? A gente vai acompanhar essa escalada de desejo. Então, vamos ter aqui nesse livro descrições de sonhos eróticos, de sonhos molhados, até com cenas do Hélio se deitando, cheirando as roupas do Oliver para tentar se sentir mais perto dele, sentir o cheiro dele, por aí vai. E isso, gente, vai até a metade do livro, basicamente, quando eles vão de fato para os finalmente. E assim, gente, não é que a escrita do autor seja ruim, né? Só que a primeira parte, pra mim, não funcionou, né? Acabou ficando muito cansativa, acabou ficando chato. Assim, né? Pra ser justo, né? Até quando vai se aproximando do momento que eles vão realmente, né, ir pros finalmente, e logo depois, o L acaba até ficando interessante, né? Porque ele dorme com o Oliver, mas também dorme com meninas. Então a gente vai ver meio que esse triângulo amoroso provisório que isso acaba surgindo. Assim, só que enrola um tanto nessa enrolação, né, nesse vai e não vai, nessa hesitação entre eles dois, né, que quando finalmente eles se entregam um para o outro, a estadia do Oliver na casa deles já está perto do fim, né? Então ele já está encerrando esse estágio de verão que ele faz com o pai do Hélio. Esse livro não é feito de grandes reviravoltas, não é feito de grandes acontecimentos. E isso que eu contei até agora é um resumo por cima do que acontece até a metade do livro, basicamente, né? Mas para quem não quer saber como a história termina,
pode parar por aqui, né. Eu acho que a partir dessa parte do final que vai ter aquela cena dos pêssegos, vai também uma cena, assim, no banheiro, assim, que eu achei tão sem noção, assim, que achei nojento ler. Ma Achei muito over, achei muito exagerado, mas tá aqui na história. Então acho que essas partes assim meio que viralizaram, né? Eu não assisti o filme, né? Mas eu acho que deve ter sido virais lá por causa do filme, principalmente. Acontece mais desse meio pro final. Mas para deixar claro, né, mesmo a história não tendo grandes reviravoltas, a partir de agora eu vou contar sobre o final da história. Então, quem não quer saber do final do livro, pode parar por aqui. Então vamos lá, né? O Hélio e o Oliver, né, nos últimos momentos desse último lá na Itália, eles acabam viajando para Roma, né? Onde tem até uma parte que eu achei bem divertida, né? Foi a parte mais divertida do livro, que foi a parte de um poeta comentando a viagem e a estadia dele lá na Tailândia. Eu achei tão aleatório o relato, mas ao mesmo tempo tão bom e divertido. Eu acho que foi justamente a partir dessa parte aí que o livro deu uma pequena virada para mim e eu acabei simpatizando mais com ele. Logo depois temos a despedida definitiva do Oliver da Itália, né, e do Oliver do Hélio. O Oliver volta para os Estados Unidos. Tempos depois, informa que vai casar para o Hélio, né, que até aceita bem, fica feliz por ele, mas vamos acompanhando assim o tempo passar e a gente nota que ambos não esqueceram daquele verão na Itália. O Oliver acaba formando uma família, né, tem esposa, tem filhos, eles voltam a se encontrar em alguns momentos, 5, 10, 15 anos depois dos acontecimentos daquele verão, né? Mas eles nunca voltam para ter alguma relação sexual ou algo do tipo, né? Voltam assim só para conversar como velhos amigos. E esse final do livro me deixou bem dividido, pensando melhor. Ao mesmo tempo que vejo como algo triste, que o Ellie, assim, no final, ainda nutre um sentimento em relação ao Oliver, né? Pelo menos aqui nas recordações que a gente lê dele aqui do livro, dá a entender isso, né? Ele quer reviver as sensações que ele teve naquele verão, enquanto o Oliver já seguiu em frente. E até aqui no final, né, o Ellie admite que ele já teve experiências amorosas mais marcantes até que o Oliver, mas ele não esquece, vamos dizer, daquele verão. Isso é um pouco triste no final, né? Mas também vejo que isso é o percurso da vida que o autor quis mostrar, né? A gente pode ter uma grande paixão de verão, né? Mas não necessariamente vai acabar vivendo com essa paixão para sempre, né? Foi algo daquele momento. Isso acaba aumentando, né? Porque parece que o Hélio, depois de 20 anos, ainda não superou aquele verão. Talvez na continuação do livro, né, que tem o Me Encontre, tenhamos mais complexidade da vida do Hélio, né? Pós os acontecimentos do verão, né? Aqui a gente só tem flashes. Porque o que esse livro nos entrega, né? Pelo menos o que eu tirei desse livro é o que o Oliver se lembra com carinho do que aconteceu naquele verão, né, daquele momento de paixão intensa, mas que nunca esqueceu de fato e que nunca vai esquecer, mas meio que já faz parte da memória dele como uma boa lembrança do passado. Já o Hélio parece que quer voltar a ter aquela sensação novamente, né? Parece que corre atrás para ter aquela sensação novamente. E é algo que o canal Cabine Literária que falou sobre esse livro, né? Eu acabei assistindo a resenha que eles fizeram sobre Me Chame pelo Seu Nome. O objeto de estudo do Oliver quando vai fazer um intercâmbio na Itália, né, é um trabalho sobre um filósofo grego chamado Heráclito, que tinha como teoria, vamos assim dizer, que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Porque tudo está em constante transformação, né? Então você não pode tentar voltar a viver as coisas que você já viveu. Porque tudo já mudou, inclusive você mesmo já mudou. E o Hélio, pelo menos o que eu achei nesse final do livro, parece ainda preso de querer aquela sensação do passado de volta. Ele não conseguirá entrar naquele rio novamente, ele não conseguirá voltar àquele verão novamente. Como saldo geral do livro, eu achei mediano. Como eu falei, né, a primeira página, né, até a metade do livro é bem cansativo, acaba sendo bem chato. Da metade para o final dá uma melhora, mas também não que se torna um livro perfeito. Mas eu achei que o encerramento bem interessante, né? Inclusive, o último parágrafo do livro é muito bom e vou até ler aqui para vocês. Parei por um instante. Se você se lembra de tudo, eu quis dizer. E se realmente gosta de mim, então antes de ir embora amanhã, ou quando estiver prestes a fechar a porta do táxi e já tiver se despedido de todos os outros e não houver mais nada a ser dito nesta vida, então, só desta vez, vire para mim, ainda que de brincadeira, ou como um adendo que significaria tudo para mim. E,
como fez naquela vez, olhe nos meus olhos, sustente meu olhar e me chame pelo seu nome. Eu achei esse último parágrafo muito bom, realmente muito bom, assim, porque faz referência ao ponto alto do livro e também deixa claro que isso é uma recordação dele do passado. Então eu achei tipo uma síntese das sensações que o Hélio tem em relação a toda essa história. Enfim, né, como eu falei, provavelmente vou acabar lendo a continuação ou me encontro em algum momento assim, para saber se o autor dá um final mais digno pro Hélio, ou pelo menos mostrar que ele não viveu apenas remoendo os acontecimentos daquele verão com o Oliver e não seguiu em frente, né? Porque foi essa sensação que eu tirei desse livro, que ele não seguiu em frente. Mas espero que nessa leitura da continuação tenha mais coisas assim que acrescente mais complexidade, mais profundidade nesse pós-verão do Hélio do que o Me Chame Pelo Seu Nome apresentou. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até.